Amigo, vamos lá então. Impotência sexual. Quando é que a gente tem que saber que precisa tratar desse assunto aí? Sim, impotência sexual, né, Fábio, é um assunto que é bem controverso para saber quando o homem está impotente ou não. Um homem, ele pode estar transando 1 hora direto e se considerar impotente. Quando é que isso acontece? Quando o homem não consegue ejacular. E aí ele termina a atividade sexual insatisfeito. Sim, Ou pode transar 5 minutos e já sair satisfeito ele e a parceira, ele e a esposa, né? entendi. Então, diversos graus de impotência, desde aquele homem que não tem ereção, aquele homem que ejacula muito rápido, aquele homem que perde a ereção durante a relação, aquele homem que não tem vontade de transar, né? Então, é muito amplo e hoje nós vamos conversar um pouquinho como é que a gente trata isso, né? Pois é isso que eu queria tentar entender. Como é que se identifica que a pessoa está impotente nessa área? É. À medida que ela não está feliz com a sua atividade sexual, aí nós vamos ter que abordar esse homem e, primeiramente, ter uma consulta, né? Porque a gente sabe que explicações sobre como funciona uma ereção, como funciona a parte psicológica, a parte fisiológica da ereção é muito importante, né? Um Sim, homem, depois que ejacula, ele passa, em média, um homem normal, em torno de 3 horas, que é o período refratário. Ou seja, naquele período ele não vai conseguir uma nova ereção, na maioria das vezes, né? Isso aí sim. varia muito de homem para homem. Bom, e essa consulta é interessante, tá? A parceira junto com o paciente, hein? É extremamente importante, né? Eu acho que a primeira coisa, a conversa entre o casal é o começo de tudo, né? Para conseguir se acertar, né? Tem mulheres que não estão felizes no relacionamento e muitas vezes o homem não percebe. Por exemplo, a impotência sexual por ejaculação precoce. O Sim. homem ejacula sempre em menos do que 5 minutos. Ele saiu satisfeito, 100% feliz, e a parceira está lá, está infeliz no relacionamento. Né? Sim. Então, Bom, constatando esse assunto, assim, existe na tecnologia, foi trazido para a população um tratamento com comprimidos para impotência. E como é que funciona isso? A quem é recomendado esse assunto aí? os comprimidos, existem pelo menos dois que são os mais falados, né, mais usados, que é o azulzinho Viagra e o Tadalafila, que é o Tada, que todo mundo já ouviu falar, quem se interessa pelo assunto. Né? Sim, A diferença do Viagra, o Viagra ele começa a agir mais ou menos em torno de 1 hora depois da utilização de tomar ele. E o sim. Viagra ele não pode ser usado com a barriga cheia, ou seja, não pode se alimentar antes, e de preferência não comer comidas muito gordurosas. Por quê? Porque ele diminui a ação do Viagra em mais ou menos em torno de 60%. O Tem isso Viagra também. ele tem duas contraindicações. Homens que utilizam o remédio por infarto, para isquemia do miocárdio, ou seja, problemas de coração, e homens que utilizam medicamentos para pressão arterial alta. Com o uso concomitante desses medicamentos, existe uma diminuição da circulação sanguínea no coração, podendo levar a novos infartos ou mesmo até a morte súbita desse paciente. Tá, entendi. Tem contraindicação para quem toma esse tipo de remédio, então. O remédio tem que consultar com um urologista, com um cardiologista, com um clínico geral, né? Para dar uma verificada nos medicamentos que está usando e quais são as contraindicações para o uso do Viagra ou dos seus concorrentes, né? Pois é, existem essas questões contrárias, negativas, né? Mas existe um tipo de um tratamento de choque extracorpóreo, como é que funciona isso aí? Certo. Existe aquele mesmo tratamento que se realizava para explodir os cálculos no rim, quando eu era estudante lá 25 anos atrás, se fazia lithotripsia, ou seja, a quebra de cálculos por ondas de choque extracorpórea, ou seja, batida na região do rim até explodir a pedrinha. No caso da impotência sexual, se usa um aparelho muito semelhante,
na qual se bate, se faz ondas de choque no pênis, e se aumenta, se faz uma nova circulação sanguínea para aqueles homens que tenham a impotência sexual por diminuição da circulação sanguínea. Funciona muito bem esse tratamento, e naqueles pacientes que realizam esse tipo de tratamento, é um tratamento curativo, ou seja, resolve o problema. Sim. Doutor Rafael, existe alguns tipos de processo mecânico, acho que a palavra certa é essa, que não é com injetamento de material, ou mesmo choque, ou mesmo pílula, que é um processo trabalhado com bomba a vácuo. Como é que funciona isso? Qual é a função desse assunto aí? Para quem não está conseguindo ereção com o uso de medicamentos, o dispositivo de ereção a vácuo, ele fornece o enchimento do pênis de uma forma passiva, ou seja, sem o paciente precisar fazer nenhum tipo de estímulo no pênis. Se enche o pênis de sangue, como se fosse uma ordenhadeira para retirar leite de vaca, né? Sim. Se faz a sucção, enche o pênis de sangue, e no momento que o pênis está cheio de sangue, se coloca um anel que aperta lá a base do pênis, bem contra a região pubiana. E o pênis, então, fica ereto com esse anel que impede a saída do sangue do pênis. É um tratamento que funciona, né? Mas acaba que a maioria dos pacientes, por questão de dor, eles acabam desistindo dessa forma de tratar a impotência sexual. Tá, e tem algum tipo de, por exemplo, na área medicamentosa, como injeção no pênis ou intramuscular? Como é que funciona esse tipo de coisa? Quando a gente usou medicamentos comprimidos e não resolveu, tem uma forma que é muito eficaz, mais ou menos em torno de 85% dos pacientes têm sucesso, a gente injetando um líquido no interior do pênis, no interior dos corpos cavernosos. Sim. Isso faz uma dilatação e uma chegada de sangue para dentro do pênis, e essa ereção dura mais ou menos em torno de 30 a 40 minutos. Esse paciente tem uma relação sexual completamente normal com essas injeções intrapenianas. Né? E isso é o próprio paciente que depois se injeta? É, o paciente ou a namorada, né, ou a esposa, né? Dá para a gente treinar. O único, porém, ou seja, a exceção que se torna mais... Esse paciente vai ter que ir no consultório do urologista, e o urologista vai ensinar ele e a sua esposa como injetar essa substância no interior do pênis. E eles aprendem facilmente, né, e ficam bem felizes. Né? Para quem não se importa de lidar com injeções, com agulhas, é muito eficaz e não é doloroso esse tratamento. Na semana passada tu iniciou um assunto, acabou nós não falando sobre prótese peniana. Certo. A prótese peniana, Fábio, ela está indicada naqueles pacientes que não se adaptaram, não responderam com as terapias com medicamentos. A prótese peniana é uma terapia definitiva, que resolve o problema do paciente, com uma satisfação tanto do homem quanto da sua mulher, de 95%. Então, é uma terapia extremamente eficaz. Normalmente, indica essa terapia para quem tem diabetes, ou seja, o açúcar alto completamente controlado e que prejudicou de uma forma importante a ereção, para pacientes pós-cirurgia de próstata e para pacientes que têm doença peronítica, uma doença que provoca a fibrose intensa do pênis, e esse pênis não consegue mais encher sangue, e aí, colocando a prótese peniana, se resolve o problema. Entendi. Tu vê que nós temos vários procedimentos, dos mais diferentes possíveis aqui, para tentar adequar de acordo com as necessidades do paciente, né? Isso aí varia muito. Eu já peguei pacientes com 40 anos de idade, que já não importava por casal tanto mais o sexo, né? Como pacientes com 90 anos que vieram me procurar e colocaram a prótese do pênis, porque para ele era extremamente importante, fazia parte da vida dele e resolveu o problema. Não é fácil, mas por isso que tem tecnologia, tem medicina para ajudar todos os pacientes que querem, pelo menos tentar, né? Isso que é bom, né? É verdade. Solução tem
basta saber o que o paciente está disposto a fazer para melhorar a sua relação sexual. Amigo, obrigado pelo carinho, um abraço para ti e semana que vem conversamos de novo.